sempre que me perguntam, né, que mulheres, que pessoas me inspiram no esporte, sempre falo da Aida dos Santos, campeã do atletismo nos anos 60. Eu falo da Marister Bueno, eu falo da Maria Lenk, né, nadadora. E essas foram mulheres que me antecederam, mulheres que foram pioneiríssimas, né, em épocas que o esporte era muito questionável para as mulheres. E dessa nova geração, tem outras mulheres que também me inspiram muito, e a Kyra Gracie é uma delas. Ela é 5 vezes campeã mundial de jiu-jitsu. Conseguiu deixar um legado gigante, né? Criou uma nova geração de meninas, né, que vieram atrás dela, se inspiraram nela como uma das maiores lutadoras do mundo. É brasileira e eu sou muito fã. Então, para quem gosta de nadar, pedalar e correr, hoje a gente vai conversar um pouco com a Kyra, que vai me ensinar um pouco de defesa pessoal, né, Kyra? Exatamente, defesa pessoal feminina. Ô Kyra, eu estava acompanhando a sua carreira, né? Eu acompanho, aliás, a sua carreira, estava lendo mais um pouco das coisas, dos feitos que você fez, muitos feitos, e eu sempre admirei, né? De longe, vendo, a gente sabe que tem vários esportes que é muito difícil para a mulher, né? Eu comecei a fazer triatlon no final dos anos 80, e também me falaram que triatlon não era coisa para menina, né? Que era Ironman, que era um esporte que não era legal para menina fazer. E acho que a gente ganha essas coisas mais quando a pessoa chega pra gente e duvida, né? Será que... Dá aquela injeção de ânimo, né? Será que você vai conseguir? E você é uma inspiração independente do esporte, como mulher, como guerreira e campeã mundial de jiu-jitsu. Me conta um pouco assim da dinastia, da família, qual geração, porque a sua família foi a que inventou o jiu-jitsu, né? Isso é incrível, né? Tem muita história boa pra gente contar. Primeiro eu queria dizer que eu também sou sua fã. Né? A gente teve oportunidade de ter os mesmos patrocinadores, né? Exato. Então, quando eu conheci a Fernanda, eu falava assim, caraca, ela é demais. Eu era uma criança, assim, adolescente, né? Entrando na fase adulta, ainda não tinha colocado o meu nome na história do jiu-jitsu, ainda estava ali como uma promessa, né? E aí eu lembro que a gente foi malhar uma vez, né? Fazer uma preparação física juntos com o mestre Orlando Cani. Sim. Nossa, eu cheguei, eu tava no meu auge, eu tava assim, voando, eu tava bem, campeonato, não sei o quê. Eu cheguei pra malhar com a Fernanda, ela voou na frente, eu não conseguia mais fazer o exercício, eu acabada assim, meu Deus do céu, eu não consigo mais respirar. Ela assim, como se nada tivesse acontecido. Eu falei, meu Deus do céu. E aí foi muito bacana ali aquele dia, sabe? Foi um dia que me marcou, né? Que eu falei, caramba, muito bacana, muito legal ter contato com pessoas de outros esportes, né? Pra gente ver como que é a preparação, como que é essa parte mental e tudo isso. Então, mulheres que me inspiraram durante a minha vida, você foi uma delas. Obrigada. Né? E é muito bom estar aqui falando com você. Então, minha família começou, na verdade, a aprender o jiu-jitsu com o japonês, né? O jiu-jitsu veio do Japão, ela aprendeu com o japonês. E o grande lance da minha família foi ter acreditado e gostado tanto do jiu-jitsu que eles fizeram disso o estilo de vida da família inteira. Meu avô e meu tio bisavô, que é da primeira geração, então o Carlos e o Hélio... Qual é o seu avô? O meu avô é o Carlos, né? Meu bisavô, né? Bisavô Carlos. E o tio Hélio, meu tio bisavô. Então eram 5 irmãos. Todos eles fizeram jiu-jitsu, todos eles lutavam nessa época, então eram muitos desafios, porque ainda não tinham campeonatos de jiu-jitsu, então eles desafiavam outras artes marciais para comprovar a eficiência do jiu-jitsu. Só que o Carlos e o Hélio foram os que seguiram realmente, né, nessa tradição e tiveram 30 filhos. 30 filhos. 21 do Carlos e 9 do tio Hélio. 30 filhos com a missão de
difundir o jiu-jitsu, né? Então o jiu-jitsu que veio do Japão para o Brasil e que no Japão estava sendo esquecido por conta da notoriedade, do desenvolvimento do judô. Então eles preservaram o jiu-jitsu aqui do Brasil e daqui expandiram para o mundo. Isso foi o grande lance, assim, que eu acho que foi o mais legal, e deles acreditarem em algo que era uma utopia na época. Você imagina, década de 20, 30, você falar assim, vou dar aula de jiu-jitsu. Primeiro que ninguém sabia o que era jiu-jitsu. Segundo que ninguém cuidava do corpo, da alimentação. Era uma coisa assim, era impensável. É que é praticamente uma filosofia, né? Sim. O jiu-jitsu que a sua família criou não envolvia só a luta em si, mas o que eu assistia e via das lutas e tudo mais, o que me encantava, assim, eu não sei nada de luta, tá? Mas o que me encantava sempre era justamente a leveza que os seus tios derrubavam os outros atletas muito mais fortes, o triplo do tamanho deles, e daqui a pouco eu olhava assim, tava o cara lá batendo. Eu falei, não tô acreditando. Eu achava aquilo incrível, porque é muito mais da técnica, e você via também o preparo físico dessas pessoas, né? O Orlando, ele treinou muito o Rickson. O Rickson Gracie, ele é seu parente? Meu tio. Seu tio. Meu tio Também. É todo mundo, né? A família toda gigante. Gigante. Então eu ficava observando que não envolvia só uma luta, envolvia a alimentação, a forma de viver, né? Sim. Teve uma época que eu estava lendo algumas coisas relacionadas a frutas, tem a alimentação da família, né? E tem muita coisa. Então eu acho que é um legado muito grande, né, que você recebeu da sua família, de uma filosofia. Eu acho isso incrível. Uma responsabilidade também, né? Uma responsabilidade. E engraçado que eu estava vendo uma vez um filme, que era Encantadora de Baleias. Não sei se você já viu esse filme. Não vi. E eles, da Nova Zelândia, e eles esperavam que o guerreiro seria o filho, né? Um menino que vinha para encantar as baleias. Eu vou ver esse filme. E engraçado que no final era a menina que era guerreira, ela que encantava comigo. as baleias. Então, assim, foi tão emocionante, assim, porque eu acredito que a gente compartilha da mesma filosofia de feminismo. Não é um feminismo agressivo, mas de provar que a gente é capaz com o nosso talento, Sim. Sem perder a graça, sem deixar de ser feminina, Total. Mas lutando, né? Eu luto nadando, pedalando e correndo, e você luta aqui, né? A gente está na sua academia, que é um espaço incrível que você fez, e eu imagino que lá do início, né? Aquela garotinha, até hoje, né? Hoje você é um mito, assim, né? Hoje você é referência para todas as meninas. Então tem muita coisa que aconteceu legal, né? Então, assim, eu vi que você começou a lutar e a sua família não te deu muita atenção, deixou. Como é que foi isso? Então, na família Gracie é o seguinte, Fernanda. Os homens, eles já nascem com a família já esperando aquele lutador, aquele campeão. Tanto que os nomes dos homens são diferentes dos nomes das mulheres. A família tem uma tradição de botar um nome com K, com R, nomes fortes, né? Eu, por acaso, minha mãe escolheu um nome forte como Kira. Mas a minha mãe, por exemplo, é Flávia. A outra é Carla, a outra, eles não ligavam para o nome da mulher assim como ligavam para os homens, porque era tudo voltado para o homem ser campeão e levar o legado à família. Então eu, uma menina que cresci num tatame que eu tinha dentro de casa, junto com os meus tios, comecei a aprender ali, e eu falava, não, que eu quero ser campeão mundial, faixa preta. Eles, tá bom, achavam que era brincadeira de criança. Então eu fui crescendo e competindo. Quando eles me viram na competição, eles chegaram pra mim e realmente tiveram uma conversa séria de, mulher não vai chegar a lugar nenhum, isso aqui é um esporte de homem, você nunca vai ganhar dinheiro. Então, pra eu te proteger, né? Eles não falam pra eu te proteger, mas era o que eles queriam. Eles queriam uma proteção, porque realmente, eu tô falando da década de 90 ainda, onde existia um preconceito gigantesco com mulher. Não só no esporte, mas na luta, você imagina, né? Na luta, que tinham muitos homens ainda. Viver do jiu-jitsu, ganhar dinheiro com isso, ser uma professora. Quando eu falei que eu queria ter minha academia, eles falaram que eu falei na primeira semana. Então, assim, eu tive que quebrar esse paradigma dentro da minha família. O cara vem mais forte. Pega!
aconteceu? Eles chegaram e hoje eles acreditam na mulher. Então eles entendem que a mulher pode sim seguir nesse caminho, né? Quando nasce uma mulher Gracie, eles já pensam nessa possibilidade. Já coloca o nome tudo já com K, né? Já segue a tradição do K. Mas então eles já entendem que existe essa possibilidade também, né? Não, isso é muito legal. Quando você entrou na primeira luta, você pediu pro seu avô, eu li em algum lugar que você pediu para te inscrever numa categoria leve, sei lá, e ele colocou você... Era um teste história já? Muito boa, foi muito boa. Foi uma das minhas primeiras lutas, eu era uma adolescente, devia ter 14, 15 anos. Liguei pro meu avô, eu tava ganhando tudo, ganhava tudo. E meu avô tava sempre comigo, né, nos eventos e tudo. Ele ficava lá, o meu avô Robson, filho do Carlos, né, que ele é pai da minha mãe. E a gente tem um contato muito próximo. E ele ia sempre porque ele é presidente da Federação de Jiu-Jitsu. Então ele tava nos eventos. Eu tava competindo, ele tava lá do ladinho, ele ficava quietinho, né, sempre olhando e tal. E aí eu falei assim, vô, na outra semana vai ter um campeonato e eu tô pesando 52 quilos, que era peso pluma na época. Aí ele falou, não, tudo bem, minha filha, eu vou te colocar. Aí ele me botou na categoria médio, que era tipo assim, 68. Aí eu cheguei pra lutar e o pessoal, peso pluma, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, não falaram meu nome. Eu falei, putz, vim até aqui, meu avô esqueceu de me colocar. Aí eu fui lá, né, na coordenação, falei, olha, acho que meu avô esqueceu de me colocar, como é que tá? Você tem meu nome? Não, querido, teu nome tá aqui no peso médio. Aí eu, caraca, no peso médio? Aí eu falei, vô, você me botou no peso médio. Ele fez de propósito. Aí ele fez de propósito. Aí ele falou, vai lá, minha filha, vai lá. Aí ele fingiu que não tava entendendo. Ele falou, não, vai lá. Aí eu fui, lutei e ganhei. E as meninas eram muito grandes, né? Ainda mais nessa fase de adolescente, você sente uma diferença. Bem grande. Bem né? grande. Você tinha 12? Eu tinha 14 anos, né? Então, eu senti muita força, tudo. Eu ganhei. Aí ele falou, bom teste, hein? Passou no teste. Agora você pode ir. Tipo, foi onde ele me deu o aval pra seguir em frente, sabe? E daí foram vários campeonatos mundiais, Aí foram vários campeonatos até eu ganhar um mundial, né? Então, antes do mundial, o mundial foi um grande desafio para mim, porque era até engraçado, porque eu ganhava todos os campeonatos dentro do Brasil, estaduais, brasileiros, lá fora, pan-americanos, ia chegar no mundial, eu perdia. E aí eu chegava no mundial e perdia, eu falava assim, gente, será que um dia eu vou ser campeão mundial? Porque tô perdendo, o que tá acontecendo? Depois de quantos anos? Olha, eu fiquei, o meu primeiro campeonato mundial eu tinha 19 anos, então eu comecei a lutar um mundial com 15 anos, né? Então, foram 4 anos aí pra poder ganhar. Mas assim, era engraçado porque eu ganhava tudo e perdia no mundial. Mas também ganhou 5 vezes, né? Aí depois disso, eu ganhei 5 vezes, né? O campeonato mundial, que é o da Federação Internacional, que é o campeonato mais importante do jiu-jitsu, onde a gente usa o kimono. Eu ganhei 3 mundiais de Abu Dhabi. Abu Dhabi é um evento muito, muito legal, que acontece de 2 em 2 anos, também super prestigiado, que você luta com atletas de outras modalidades de luta. Então o pessoal do judô, de wrestling, do sambo, todas as lutas consideradas agarradas, né, que não tem soco e chute, você luta com essas pessoas. Então é um evento muito bacana. Eu ganhei 3 vezes esse evento também. E quem te treinava? Então, sempre tive sorte de, assim, ter vários tios e primos campeões e professores. Então, eu estava em casa, eu estava treinando com vários tios meus, né? Então, tive influência de cada um ali. Foi muito importante isso, né? De você ter vários professores, porque você vai pegando um pouquinho de cada um. Mas o meu grande influenciador e professor mesmo foi meu tio Renzo, que hoje mora em Nova York. Ele que me deu a faixa preta, mas foi um grande incentivador, não só como tecnicamente, mas ele me patrocinava, né? Quando a gente não tinha patrocínio, chegava aquela hora, caramba, eu quero lutar, mas não tem ninguém pagar minha passagem, eu tô sem dinheiro. Ele era a pessoa que estava ali sempre incentivando financeiramente também. Então, foi uma pessoa super importante aí nessa minha caminhada. E dessas histórias assim de campeonato mundial, teve algum que foi assim mais marcante? Desses 5, né, campeonatos Eu tive vários campeonatos muito marcantes. O primeiro mundial a gente nunca esquece, principalmente porque eu bati ali na trave algumas vezes. Então, quando eu ganhei o mundial, é aquela sensação que é tão maravilhosa que eu acho que só quem é esportista sente. De você estar nas nuvens e pode acontecer qualquer coisa que a gente está flutuando, né? É muito sonho, Ai, meu Deus do céu. E é aquela coisa do dinheiro não compra. Você não tem como comprar esse tipo de felicidade. Você conquista. Então, essa conquista pessoal sua
te dá uma alegria, né? Uma coisa assim tão gostosa que... Valeu a pena. Valeu a pena. Nossa, que bom que eu consegui, que bom que eu continuei treinando, que bom que naquele dia que eu tava com maior preguiça eu fui, sabe? Então, isso tudo vai moldando a nossa personalidade também. Você vai aprendendo a lidar com o estresse, você vai aprendendo a volta por cima, cair e levantar. Teve um evento que foi importante também, foi 2008, porque eu não ganhei 5 mundiais seguidos, né? Então, eu ganhava um, aí o outro eu perdia, e depois eu ganhava. Então, assim, foram 12 anos aí direto só no profissional na faixa preta. Então, teve um mundial que a gente luta a minha categoria, que é a categoria de peso, e tem a categoria absoluto, que você luta com mulheres bem maiores, tipo, muito mais pesadas, entendeu? Eu vi isso, que tinha uma categoria aberta. É uma categoria assim, aberta. Né? E aí, num ano, eu ganhei essa categoria aberta. No ano seguinte, eu fui pra final da categoria aberta e pra final do meu peso. Chegando na categoria da final do meu peso... Final do peso... Não, chegando na categoria aberta, eu perdi. E aí, eu perdi pra mesma menina que tava na final da minha categoria. Só que a gente só lutava no dia seguinte. Então, eu tive que dormir com aquela derrota e sabendo que eu ia enfrentar a mesma menina. No outro dia. No outro dia. Ou seja, uma menina que tava num alto nível, que tava super bem treinada, que ia entrar com psicológico, né, bem... E ela ela era brasileira também. E foi uma das minhas grandes rivais, aí, Luana Alzugui, ela era de São Paulo. Então, ela me ganhou, e aí eu dormi com aquilo, né? Eu lembro de você ficar com aquela sensação da derrota, que é horrível, né? A gente fica tipo, caramba. E aí, remoendo aquilo, fui pro quarto, aí meu tio me ligou e falou, olha, minha filha, você não pode deixar virar a chave, perdeu, agora amanhã é outra luta. É outra pessoa, é outra aquele que tem que entrar. E não pode já chegar abalada, perdi ontem, vou perder amanhã, não. E aí foi um momento importante, assim, de eu entender, né, que eu tinha que virar a chave muito rápido. De um dia pro outro eu tinha que entrar melhor, eu tinha que ter outra estratégia e consegui. No dia seguinte eu fui campeã mundial, ganhando dessa menina. E aí a gente tem dois lados da moeda. Ela que entrou soberba, porque ela achou que fosse me ganhar fácil, né, então ela já entrou assim, tipo, ganhei, já tá ganho. E eu mudei a estratégia, consegui me reinventar de um dia para o outro, então foi uma satisfação pessoal muito, muito boa, assim. Na realidade, acontece muito isso no esporte, né? Eu acho que quando eu ia competir, durante, sei lá, várias décadas eu ganhava todas as provas no Brasil, mas eu nunca, juro por Deus, eu nunca entrei numa prova, porque a imprensa tem aquela coisa assim, você é a favorita? Porque eles querem botar que você disse que você era a favorita. Eu nunca falei, eu falei, olha, eu não sou favorita. Porque eu acho que uma pessoa que ela nunca venceu, ou ela tem você como, sei lá, uma inspiração, ela vai estar sempre muito mais motivada, né, a vencer do que você. Então você tem que fingir, apagar uma borracha, assim, não só nas coisas ruins que acontecem, mas nas boas também. Nas boas também, né? Porque aí você não entra com esse salto alto, você não... Você já entrou com salto alto? Eu nunca entrei com salto alto. Eu já entrei, já entrou e caiu, né? Já caí feio. Eu nunca entrei. Às vezes eu ia... Tanto é que às vezes tinha prova, assim, que eu... Ironman, aqui no Brasil, eu disputava e eu acabava disputando com os homens. Porque eu não me preocupava, assim, com quem eu ia disputar. Eu queria fazer o meu melhor. E aí eu já fiquei entre os 7 melhores numa prova, no Ironman aqui nos anos 90. E estava chegando super perto dos meninos, dos melhores da prova, né? Por causa disso, por não estar pensando... não, hoje a minha competidora não tem a experiência que eu tenho e tudo mais. Então eu mandava ver o tempo inteiro, como se tivesse uma pessoa lá na minha frente, muito longe, eu tinha que buscar. Isso para mim acabava resultando em performance em que hoje eu olho assim e falo, caramba, que legal, assim, né, de ver. Mas foi meio mindset meu que eu sempre... É bem legal esse mindset, porque você está sempre se colocando como uma pessoa que quer buscar o título, né? E às vezes o campeão, ele dá aquela relaxada. Dá aquela relaxada. Aconteceu comigo que eu ganhei o meu primeiro mundial. Aí, assim, eu era capa de várias revistas do jiu-jitsu, eu já estava com vários patrocinadores, enfim. Então, chegou um momento que eu falei, caramba, olha só onde eu consegui chegar. Olha que legal, pô, todo mundo tá me vendo, tô na revista, tava no outdoor do campeonato. E aí eu cheguei...
subi um pouco no salto, mas foi importante para mim, porque depois disso, né, isso foi bem no começo da minha carreira, depois disso eu baixei a bola e eu consegui mudar todo esse mindset de, pô, não posso nunca subestimar um adversário. Né? Exatamente. Porque você tá ali, você é o alvo quando você é o campeão, então se você subestima, aí é a hora que você perde. Né? Então você tem que estar sempre com essa cabeça, eu falo que é a cabeça do faixa branca, né? A cabeça de estar sempre querendo melhorar, evoluir e É porque chegar lá. na realidade, né, porque você quando é campeão uma vez é uma coisa, mas eu acredito que para você ter sido campeão 5 vezes, você não entregou, né? Você passou uma vida toda se preparando, se dedicando, treinando, e eu acredito que até hoje, para você dar aula, para você ser exemplo, você está sempre treinando, se mantendo, se cuidando. Eu acho que isso é uma... Tanto é que você teve... muitas coisas que você lançou é referência para muita menina. Kimono rosa, o que significa esse kimono rosa? Eu adoro rosa, tem mulheres que não gostam de rosa, mas eu adoro rosa. Esse kimono foi muito importante, né? Justamente porque tem gente que fala, pô, porque eu não gosto de rosa, porque é rosa. Mas assim, o rosa foi só pra mostrar que a gente queria uma voz ali dentro do jiu-jitsu, sabe? O jiu-jitsu era muito masculino, só kimono branco. Aí depois eles lançaram o kimono azul. Quando eu cheguei com rosa, quase que me expulsaram da academia. Tipo, o que é isso? Você com kimono rosa aqui, Kira, tá horrível. Eu, não, horrível não, adorei esse kimono e tal. E aí depois as mulheres começaram a se identificar e foi um gancho para trazer novas mulheres para a prática do jiu-jitsu. Sabe? Principalmente as crianças. Então é muito bacana você ter eu ter tido essa percepção que, assim, confesso que nem foi planejado, do tipo, vou fazer um marketing. Foi uma coisa assim, eu gostava de rosa, pintei meu kimono de rosa porque os meninos pintavam de azul. E aí o negócio começou a tomar uma proporção. Hoje eu vou em vários lugares do mundo dar aula, tem várias meninas de kimono rosa, então é o maior sucesso. Minhas filhas só querem saber de kimono rosa. Mas na realidade é simbólico, né? Porque simbólico, total. Eu acho que é aquela coisa de você não precisa, assim, perder o lado feminino, né? Para você ser atleta, para você ser forte. Eu acho que às vezes, assim, quando eu treinava, assim, eu sempre... Eu pedalei, nadei de brinco, anel, cordão, tudo que você possa imaginar. E às vezes tinha um preconceito das próprias mulheres. Sim. E falar assim, nossa, mas por que isso, tal? Até a minha vestimenta, assim, sempre minha roupa tem flor, tem colorida. Sim. Que as pessoas mas achava que era meio frescura. Isso não é frescura, assim. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente é mesmo. A gente não tem que se disfarçar de uma coisa. Pra ser aceita no meio, né? Exatamente. Para ser, acho que a primeira pessoa que tem que aceitar essa história toda é a gente, né? Sim. Você tem que se aceitar como atleta. Eu acho que na minha época, Ironman, como eu falei, era uma coisa feia. Uma menina falar que ia fazer Ironman, sair pedalando pelas estradas. Ciclismo é um esporte super perigoso. E... né, correr, e aí natação, as pessoas falavam, mas você vai ficar com um ombro gigante. Sempre o padrão estético, aí você vai ficar muito forte, aí vai ficar muito dura, porque músculo deixa a mulher dura. Exatamente. Sempre tem um porém, né? Mas eu amo ser assim. Eu acho que eu casei primeiro com esporte, depois eu casei, mas primeiro casamento foi assim, eu sou atleta. Então acho que qualquer pessoa que vai se relacionar comigo, como amigo, como marido, como familiar, vai entender quem eu sou, né? Sim. E eu acho que isso que tem que entender, acho que é a gente mesmo, acho que é o mais importante. E hoje eu vejo que tem um legado, assim, o seu legado, né? Você veio do legado da sua família, né? Se inspirou, um monte de tio para se inspirar, só não falta nome de tio aí. Mas agora o seu legado, tem mais menina da família? Eu sei que você tem duas, né? A Kira tem duas filhas. Tenho duas filhas, mas hoje nós temos mais duas faixas pretas, né? A Débora, que pegou a faixa preta, uma prima minha, que já é faixa preta há uns 3 anos, se eu não me engano. E eu graduei uma prima minha também, a Estefânia, que dá aula comigo aqui na Grace Core, a faixa preta. Então, tem outras mulheres da família que estão na faixa roxa, na faixa marrom. Então, a gente já vê, assim, um caminho bacana, sabe? Dessa nova geração da família. E o que você sente, assim, quando você vê que... Você pensa sobre isso? Porque isso é bem... Isso é muito importante, né? Você saber que seus títulos
serviram para abrir uma trilha gigante, né? Um capim que você tirou da frente da galera foi um monte. Eu fico muito feliz, assim, muito feliz de ter inspirado novas mulheres, de inspirar hoje mulheres a praticarem jiu-jitsu, e mulheres da minha família, principalmente, delas verem um caminho, que existe um caminho, que você pode ser uma Gracie e pode seguir o legado da família, assim. Não é porque você é uma mulher que você vai ser deixada de lado, enfim, as mulheres eram muito tratadas assim, faz minha tapioca aí e meu suco de açaí, entendeu? Então, elas não eram incentivadas a seguir num caminho, era muito, os homens protegem as mulheres da família, e as mulheres ficam ali e não tinham muita voz ativa e não tinham um caminho a seguir, né? Então hoje isso, assim, eu fico super feliz, eu incentivo quando tem uma mulher da família Gracie que quer competir ou que quer praticar, eu falo, vem pra cá que eu vou te dar aula, sabe? Eu deixo a porta aberta porque eu realmente quero que mais e mais mulheres possam seguir nesse caminho, que é um caminho muito bacana, um caminho que, principalmente, hoje é mais fácil, né? Elas olharem e falarem, vislumbrarem uma carreira, porque tá super em alta essa coisa do empoderamento feminino, de mulher poder fazer o que ela bem entender, né? Mas o caminho que a gente percorreu lá atrás não foi bem esse, né? Foi bem diferente e bem difícil. E as suas filhas, como é que é? São duas e tá vindo um menino, Duas, agora né? tá vindo um menininho. É um meninão, né? Porque a barriga já tá grande aqui. Mas eu tenho duas filhas. Eu tenho a Aira, que é a mais velha, eu tenho a Kiara. As duas praticam jiu-jitsu, adoram. A gente tem um tatame em casa, a gente brinca o tempo todo. Nossas brincadeiras são assim de pula uma em cima da outra e vem, ela me abraça, eu tento jogar ela faz base, bota a mãozinha assim. E aí elas vêm, mamãe, hoje é de jiu-jitsu, vamos treinar. Então elas estão toda hora me chamando para treinar. Aí a gente tem curso de defesa pessoal feminina, com as situações mais comuns de agressão contra a mulher. E aí a gente começa a trabalhar como que o jiu-jitsu consegue te ajudar nessas situações. E são técnicas super simples. Qualquer mulher consegue fazer, você não precisa nem ter feito nenhuma arte marcial, mas nem assim, exercício físico você consegue fazer. E principalmente que a conduta é uma conduta de não violência. Eu não quero ensinar ninguém a lutar para testar força com alguém mais forte ou com um homem muito forte. Eu quero que as pessoas aprendam a lutar para se sentirem confiantes, para mudarem a postura, mudarem a maneira de falar. Aí sim você já evita muitas agressões, entender o ambiente onde essas agressões acontecem. Né? Aí você já evita mais ainda essas agressões. Se tiver numa situação de risco, você vai saber se defender sem deixar o agressor ainda mais irritado. Então você não vai sair querendo dar soco, chute, nada disso. Você vai sair através de alavancas. E aí você tem o último quesito, que é não conseguir fazer nenhuma dessas etapas, não deram certo, aí sim eu uso qualquer tipo de técnica para sair dessa situação, porque é a minha vida que está em jogo. Mas antes disso, existem várias etapas, né? E normalmente, né, de todos os relatos que eu tenho de alunas, de pessoas que passaram por situação de conflito, que quando elas conseguem entrar nessa etapa número 1, que é antecipação, postura, verbalizar, a etapa número 2 e 3 não acontecem. E é muito mais simples do que a gente pensa, né? É muito mais simples, é super simples. E quando eu dou o curso é muito engraçado, porque a gente faz as coisas, as pessoas, mas eu nunca pensei que eu poderia sair tão fácil dessa situação. Então essa agressão aqui, que as pessoas seguram no tríceps e verbalmente te agride, então cala a boca, vem comigo, não sei o quê. A mulher fica totalmente vulnerável e vai com o agressor, né? Então assim, para sair dessa técnica é muito simples, só que se você não sabe, você vai usar a técnica totalmente ao contrário, você vai perdendo tempo. Quanto mais tempo você perde, mais a pessoa te leva para onde ela quer, né? E pode ser um carro, pode ser uma casa, ou te tirar de dentro de um elevador, por exemplo, que acontece muito em agressão contra a mulher. Então, esses casos aí são, assim, eu confesso que eu tenho que estudar bastante sobre isso. É dolorido, mas ao mesmo tempo eu vejo o quanto que é importante a mulher saber se defender. Eu acho que a autoconfiança, né? Então, acho que, sei lá, você que é um atleta, você já trabalha isso, mesmo em outro esporte, você tem essa autoconfiança, mas até mesmo um atleta, né? Às vezes as pessoas são surpreendidas, eu acho, né? Exato, você é surpreendido, você não sabe como agir. E aí o que acontece com o nosso corpo? É que nem quando a gente fica muito ansioso para uma prova, para um campeonato, ou você trava, congela. Exato. Aí você fala, meu Deus, por que eu não fiz aquilo? Que eu estava treinando tanto para fazer exatamente isso aqui, ou exatamente aquela estratégia para luta, e travei.
Então é exatamente isso que acontece na nossa vida. Ou você trava ou faz uma besteira, que é, ai meu Deus, fui abordada na rua, dei um tapa na pessoa, dei um soco. Aí você fala, pô, o que poderia causar esse soco, né? Exato. Então é muito importante você saber agir, como agir e ter essa questão psicológica, né? Que através da respiração você trabalha, de se concentrar. E a técnica que você vai... E hoje a gente vai fazer uma aula de... Não, eu não sei, né, gente? Eu vou te ensinar, vou te dar algumas técnicas de defesa pessoal. Legal. E acho que são super importantes para que todas as mulheres que estão vendo aí, os homens também, para compartilhar isso, né? Quanto mais mulheres sabendo se defender, a gente pode melhorar essas estatísticas de agressão no futuro, quem sabe? Porque hoje, a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de agressão no Brasil. Então, os números só crescem. Né? É muito, Nossa, é triste. Então, legal, tô super animada. Vamos pra luta. Fê, uma das situações mais comuns é a pessoa pegar você pelo tríceps, tá? Isso aí muitas pessoas já devem até ter visto em festas, assim. O homem tá com a mulher, ele pega por aqui, ele vai tentando arrastar e intimida verbalmente. Então, um agressor que não te conhece, normalmente ele chega por aqui e ele fala no seu ouvido: cala a boca, vem comigo, fica quieto, senão te conto. Não grita, fica quieto. E aí o que acontece com a mulher? Fica dura e vai indo embora. Eu já ia fazer assim, não sei se eu tô certa. Então, isso que eu ia perguntar. O que você faria? Cuidado com o meu filho que tá aqui. Pois é. Cuidado comigo, que eu sou meio louca. Eu não sei. Faria se tivesse alguém aqui se segurando bem firme e falando com você? Eu acho que leigamente eu faria isso. Que tá errado, mas eu acho que era meu instinto, sabe? Eu grito e faço assim, sabe? Não ia ficar quieta. Quer gritar o quê? Qualquer coisa. Tipo, socorro! Ai, pum! Entendi. Alguma coisa eu ia fazer. Quieta não pode ficar, que eu já ouvi dizer que tem que gritar. Se ficar quieta que você tá temblado, pra gritar, às vezes eu grito. Então, vamos lá. Tô errada, né? Não, você não tá de todo errado. Mas se você tiver a técnica, você não precisa agredir essa pessoa que pode estar irritada com você e que essa cotovelada, a pessoa, se for muito mais forte, muito mais, um cara muito forte, ele não vai nem sentir essa cotovelada, mas ele vai ficar mais agressivo. Ele pode ser um motivo para ele chegar e te dar um tapa, para ele chegar e te dar um soco, te sacudir. Então, a técnica do jiu-jitsu é a seguinte: se você puxar para trás, eu tenho quase que todos os meus dedos, 4 dedos aqui te segurando. Você vai só fazer isso aqui assim. Você vai estar andando comigo, você anda aqui, vai fazer isso. Faz isso. Bom, saiu, tá? Então me segura aqui, por favor. Ó, você vai fazer assim. Eu saio. Então, assim, melhor do que eu fazer isso, né? Não precisa agredir, saio da maneira tranquila, né? E tudo, a gente trabalha a respiração, saber soltar a respiração, né? Se controlar para você não ficar numa situação como essa congelada. Porque o verbal, ele atinge muito o nosso psicológico, principalmente quando você está desprevenida. Agora, para você saber defesa pessoal, pra você entender da defesa pessoal, você tem que entender sobre um triângulo, que ou tem um agressor, uma possível vítima, que pode ser você ou pode ser a menina do lado, e oportunidade. Então você só vira vítima se você der oportunidade. Aí eu fecho o triângulo. Como é que você dá oportunidade? Ficar na rua olhando o celular, não tá nem pensando o que está acontecendo, não tá atento às coisas que estão acontecendo, não olha para trás para entender se tem alguém seguindo, se não tem. Então, assim, essas percepções que são simples de se fazer, de ter uma boa postura, de olhar no olho, né? Eu não vou estar andando na rua aqui assim. Se alguém falar comigo, eu não olho no olho. Tudo isso mostra para o agressor que você é uma vítima fácil. Então, ter uma boa postura, falar direito, né? Verbalizar qualquer problema e saber essas técnicas fazem toda a diferença para você ser uma vítima ou não, né, de uma agressão. E é simples, né? É muito simples, né? Você viu aqui, peguei aqui. Outra agressão comum é a pessoa pegar pelo seu pescoço, tentar te estrangular. Então aqui, ó, mesmo princípio. Eu tenho 8 dedos atrás, te segurei. A pessoa pega e te sacode. E se você não sair em até mais ou menos 8 segundos, você desmaia. Então você imagina uma pessoa super agressiva indo pra cima de você, em 8 segundos você não sai, você desmaia, então ela consegue fazer o que ela quiser com você. O que você faria aqui? Cara, não tenho a menor ideia. Sei lá, eu tenho... Não sei. Ia tentar empurrar assim. De repente comigo você consegue tirar, agora com um cara gigante é muito difícil, né? Uma pessoa muito forte apertando de verdade é muito difícil. Então, por favor, pode botar a mão aqui no meu pescoço. Pegou. Pra trás, você tentar puxar pra trás, tem 8 dedos. Agora aqui, ó, o que eu faço? Ó?
inclinada. Então você vai só abaixar a cabeça, ó. Nessa posição, você abaixa e circula. Então você sai pro meu lado mais fraco, que é o dedão. Aqui, abaixa, por favor. Aí, saiu. É simples. Só que o que acontece? A pessoa fica totalmente vulnerável. Então quanto mais aperto, maior a chance de você desmaiar. Então aqui, ó, só sair pela alavanca. 2 dedos, mais fraco. Eu saio por aqui, ó. Tô fora. Então é muito simples e para essas situações mais comuns, onde as mulheres, em muitos casos, acabam sendo vítimas de feminicídio. É muito grave o que acontece com as mulheres. Então você vê que com essas técnicas simples, elas podem se safar de diversas situações. Muito bom. Fechou? Fechou. Obrigada, Boa, Kira. Obrigada, gente. Prazer. Foi ótimo vir aqui no seu espaço, na academia. Sucesso pra você. Obrigada. Que seja muito bem-vindo. Qual o nome dele? Já sabe? Gente, olha, tá não difícil. Sabe, né? Tá difícil, mas vai ser um nome com K, com R, vai ser a tradição da família. Legal. Obrigada. Obrigada, Fia.